reportagem relativa às eleições nos Estados Unidos, né? As eleições lá nos Estados Unidos. E eu imagino que muitos de vocês estão acompanhando as eleições nos Estados Unidos. A Jane Nascimento presenteou com uma assinatura da Folha Democrata TV. Lembrando, gente, antes de ler essa reportagem, que vocês façam Pix na live para ajudar o Folha Democrata. É muito importante que vocês façam Pix para ajudar o Folha Democrata, não é? E eu quero lembrar para vocês também que o Folha Democrata vai publicar uma entrevista comigo. Pedro Zambada me entrevistou, não é? E isso vai ser publicado aqui no canal, né? Deixa eu até dizer para você a data. Deixa eu ver aqui. Quarta-feira, hoje, foi a entrevista com Pedro Zambada, entrevista comigo, André Jacobina. Na quinta, vai ter o Esporte ao Avesso com Dudu Fontes, bate-papo com Gil Baiano, ex-atleta e executivo de futebol. Então, ficam os recados para esses dois eventos aí que vai estar disponíveis no canal. Mas eu quero falar com vocês dessa reportagem da BBC, não porque eu concordo com a reportagem, mas porque eu quero ler a reportagem e comentar a reportagem, trazendo a minha análise das eleições nos Estados Unidos. E pode ter coisa aqui que eu discordo. Para o pessoal que não sabe, uma das minhas especialidades é justamente a política estadunidense, né? Já escrevi artigos sobre isso e tal. E assim que recuperar o meu canal A Nova Máquina do Tempo, vou retomar análises da eleição dos Estados Unidos. A reportagem da BBC News Brasil 3 fatores que explicam virada de Kamala Harris sobre Trump nas pesquisas em menos de um mês. A campanha para a presidência dos Estados Unidos deixou de parecer previsível para se tornar, em poucas semanas, uma das mais dinâmicas e incertas da história. Após a decisão do presidente Joe Biden, de 81 anos, de se retirar da briga pela reeleição, após o desempenho questionado no primeiro debate contra o Donald Trump no fim de junho, o Partido Democrata está otimista com a candidatura de Kamala Harris. A média das pesquisas nacionais do 538, um dos principais sites de análise de pesquisa, aponta que a vice-presidente Kamala Harris como favorita, com 46,1% contra o seu rival republicano, o ex-presidente Donald Trump, com 43,4%. Esses números são motivo de entusiasmo para a equipe de Harris, especialmente se levarmos em conta que Biden, antes de se retirar a corrida eleitoral, em 21 de junho, tinha o seu partido 3,2 pontos abaixo dos republicanos, segundo a mesma média de sondagens. O lançamento da campanha democrata tem atraído uma atenção contínua, cobertura positiva da imprensa e até agora superou momentos potencialmente divisivos com grande sucesso, disse Julian Zelia, professor da Universidade de Princeton. A BBC News Mundo. Bem, então, ela saiu de 3,2% os democratas para baixo para 3%, praticamente 3%, né, para cima. Então, é um swing, aí, é uma mudança, né, de 6% a favor do Partido Democrata. O que é que explica isso, né? A vice-presidente dos Estados Unidos está em primeiro lugar nas pesquisas em Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, 3 dos estados chamados estados pêndulo, que serão fundamentais nas eleições de 5 de novembro, segundo as pesquisas de domingo do New York Times e da instituição Siena College. Apesar de assinalarem um entusiasmo sem precedentes na campanha democrata, a margem é vista com cautela. Os responsáveis pela campanha lembram que a eleição é definida por um pequeno número de votos em alguns estados. Não se esquecem que a vantagem de Kamala Harris é pouco maior do que a de Hillary Clinton teve nas eleições presidenciais de 2016, nas quais Trump acabou vencendo. Hillary ganhou o voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral, justamente porque perdeu estados chaves do meio oeste, caso da Hillary Clinton. Agora sou eu falando. Vamos voltar à reportagem. Além disso, Harris carrega certas fragilidades da atual gestão do governo democrata, como a inflação, as questões de imigração ou a guerra na Ucrânia, embora nesse sentido a posição de Biden como candidato fosse mais vulnerável. Esqueceram de citar uma das principais vulnerabilidades, que é o massacre em Gaza, que iria, no caso de Biden, levar a juventude a ficar em casa, e que no caso de Kamala Harris, como ela escolheu um vice mais sensível a essa questão, uma pessoa que não está sendo agressiva, porque se ela tivesse escolhido o Josh Shapiro, estavam os dois últimos candidatos a vice, eram o Josh Shapiro e o Tim Walz.
Se a Kamala Harris tivesse escolhido Josh Shapiro, muitos jovens de esquerda ou jovens... porque esquerda é diferente de ser Partido Democrata, porque o Partido Democrata não é de esquerda. Mas a juventude progressista dos Estados Unidos e parte da juventude que é filiada ao Partido Democrata iria simplesmente ficar em casa, caso ela tivesse escolhido Josh Shapiro. Por quê? Porque Josh Shapiro comparou os protestos nas universidades americanas contra o massacre em Gaza a Ku Klux Klan. Ou seja, ele fez uma comparação absurda. Aquelas pessoas estavam protestando contra o massacre. Não são pessoas que são contra os judeus, mas ele tratou essas pessoas dessa forma, o Josh Shapiro. O que fez Kamala Harris? Escolheu Tim Walz, uma pessoa que apoia Israel, mas que quando foi questionado sobre os protestos disse: temos que ouvir essas pessoas, temos que respeitar, faz parte da democracia protestar. Teve uma postura muito mais... E esse é um fator que ajuda enormemente a Kamala Harris. Mas, enfim, vamos seguir com a reportagem. E sobre essas questões aqui, dizer que a inflação prejudica ela, a inflação aumentou nos Estados Unidos, mas tem vários dados econômicos positivos também, né? Questões de imigração. Questões de imigração, normalmente, são muitos mitos dos republicanos, né? Os democratas não são suaves na política anti-imigratória. O Joe Biden deportou, se não me engano, mais gente do que o Trump. Foi ou mais ou menos a mesma coisa. Então, isso aqui é um equívoco também. E a guerra na Ucrânia, sim, é um problema para Kamala Harris, mas eu classificaria como um problema menor do que é o conflito e o massacre em Gaza. Harris conseguiu arrecadar 310 milhões, cerca de 1,7 bilhões, para a sua campanha de reais, né, em apenas 2 semanas, o dobro do que foi doado a Trump no mesmo período, segundo a equipe democrata. Num cenário tão dinâmico, a situação favorável para os democratas pode ou não ser duradoura, mas não há dúvida de que Kamala Harris alcançou em 3 semanas um objetivo que muitos consideravam improvável: reverter a favor dos democratas a situação nas pesquisas. A seguir verão alguns elementos que explicam esse fato, segundo analistas. E vocês estão diante de um analista. Então eu vou analisar os argumentos. A figura de Harris como estímulo. Há apenas 5 anos, Kamala Harris era senadora pela Califórnia e buscava a indicação democrata para as eleições presidenciais em novembro de 2020. Ela também teve uma longa carreira na justiça como promotora-geral da Califórnia, um dos cargos jurídicos mais importantes do estado, com o maior número de habitantes dos Estados Unidos. Embora as aspirações presidenciais não tenham avançado, a decisão de Biden de adicionar a sua chapa como candidata a vice colocou mais atenção sobre ela. Nascida em Oakland, na Califórnia, filha de mãe indiana e pai jamaicano, ela se envolveu com a cultura negra por incentivo de sua mãe. A diversidade de suas raízes, o papel de mulheres na sua vida, o fato de não ter sido mãe biológica e o percurso acadêmico a posicionam como uma candidata considerada de múltiplas identidades. Kamala representa toda a coalizão dos diferentes setores que compõem nosso partido e nosso país, disse Maria Carolina Casado, diretora de mídia espanhola da campanha democrata. Com desenvoltura também em comunidades brancas, Harris pode representar uma diversidade de eleitores maior que Joe Biden, valor que se destaca nas fileiras democratas e que gerou uma estranha reação do ex-presidente Trump. Ela é indiana ou negra? Respeito as duas opções, mas obviamente ela não respeita, porque foi indiana do começo ao fim, isso disse o Trump, né? Até dar uma volta e virar negra, disse o candidato republicano. Isso é mentira dele, ela sempre se identificou como afrodescendente, e é só dar uma olhada no pai dela que vocês vão ver. Além disso, Harris, há meses de completar 60 anos, é 2 décadas mais nova que Biden e 18 anos mais nova que Trump, o que conseguiu frustrar a estratégia de criticar a idade de Biden. Harris neutralizou o maior problema contra a candidatura democrata e virou a questão da idade contra Trump, disse Zelizer à BBC Mundo. Para o analista, Harris conseguiu não apenas se livrar do pesado debate sobre a idade que escondia o eixo da discussão, mas também conseguiu virar a questão da idade contra o próprio ex-presidente. Isso eu concordo. Essa análise eu concordo. Isso daqui faz sentido. Competência física e mental para exercer o cargo da presidência é uma coisa que influencia os eleitores. Então, e esse é um fator favorável a Kamala Harris. Agora vamos àquele fator que eu considero que é uma grande trunfo da Kamala Harris e que eu duvido muito que a BBC tenha analisado tão bem. Mas vamos lá.
Para o professor da Universidade de Princeton, a escolha do governador de Minnesota, Tim Walz, para integrar a chapa fortalece a candidatura de Harris e visa enviar uma mensagem de estabilidade. O Walz é popular entre os eleitores da classe trabalhadora rural em áreas como o Centro-Oeste. Ele também tem experiência legislativa por conta de sua passagem pela Câmara dos Representantes e sua conexão com o Capitólio. Walz, um antigo professor de ensino médio, treinador de futebol e veterano da Guarda Nacional, tornou-se ator de confiança para os eleitores brancos no Centro-Oeste que não querem votar em Trump e para eleitores de grande parte do país que apoiam causas progressistas como a educação pública. Harris, ao escolher Walz, ajudou a campanha. Ele é um grande comunicador e equilibra bem a fórmula em termos de geografia eleitoral e raça. Sim, mas eles não estão citando o fundamental. Walz garante o apoio jovem, porque o Walz está à esquerda de Kamala Harris em questões importantes como Gaza, questões importantes como direitos sociais, questões importantes como ser um governador que implementou ganhos para a classe trabalhadora e para os setores progressistas. Walz conta com apoio maciço dos sindicatos. E depois que o Walz entrou na chapa da Kamala Harris, muitos sindicatos declararam apoio a ela. Enfim, disse Thomas Kennedy que, em termos de fórmula e geografia eleitoral, isso ajudou, né? Ex-membro do Comitê Nacional Democrata que tem criticado Biden. O fato de Walz representar interesse da América rural e ter conseguido vencer as eleições para governador em um estado com tradição republicana como Minnesota faz do candidato um bom complemento para Harris na avaliação da equipe da campanha democrata. Ao mesmo tempo, a escolha do senador por Ohio, J.D. Vance, como candidato a vice-presidente de Trump, parece ter trazido mais problemas do que soluções para a campanha republicana. O político e escritor gerou polêmica por suas declarações sobre mulheres que não têm filhos e por mudanças de opinião sobre Trump, que no passado ele comparou a Hitler. A média de pesquisa da 538 sobre a imagem de J.D. Vance o coloca em uma percentagem negativa. Proximidade com eleitores. Nos manuais de campanha eleitoral, a proximidade com o público é um ativo. A personalidade de Harris, seu frescor, sua proximidade com o público, seu caráter espontâneo, deram o tom para essa nova etapa da campanha. Eu não acho ela tendo muita espontaneidade, não. Aí, para mim, já é forçação de barra. Mas, enfim. Diz casado da equipe democrata. Biden, com seus discursos roteirizados e considerados fracos, incutiu um ritmo letárgico na estratégia democrata, altamente questionado pelos democratas mais críticos ao atual presidente. Até o vago slogan de Biden sobre a ameaça à democracia representada por Trump foi substituído por uma causa mais facilmente reconhecida por um eleitor não envolvido na dinâmica do partido: liberdade. Muitos de nós temos idade suficiente para nos lembrarmos de quando eram os republicanos que falavam sobre liberdade, disse Walz, ironicamente, na apresentação da sua candidatura no estado da Filadélfia, Pensilvânia. Na Filadélfia, Pensilvânia. Para a vice-governadora da Califórnia, Elaine Kounalakis, uma democrata próxima de Harris, a nova marca da campanha reflete o grande senso de humor da nova candidata presidencial. Essas coisas provam ser seus pontos fortes. A alegria de Harris está rompendo os tons sombrios e ameaçadores de Donald Trump e seu companheiro de chapa. Na verdade, a nova fórmula não hesita em chamar de bizarra a dupla Trump e Vance. Esses caras são bizarros. Sim, apenas bizarros, disse Walz em um comunicado que rapidamente se tornou um slogan de campanha. Trump respondeu: acho que somos o oposto de bizarros. Eles são bizarros. Trump parece que está na quinta série, né? A qualificação de bizarro serviu à campanha democrata para definir a oposição, afirma Kennedy, que analisa positivamente essa estratégia na comunicação da campanha. David Polanski, vice-gerente da campanha de governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, nas primárias de 2024, disse à BBC que a vantagem democrata poderia ser efeito do fato de que Kamala Harris tirou o protagonismo de Trump na imprensa. Embora Kamala Harris tenha conseguido eclipsar a imagem de Trump, mesmo após o ataque ao ex-presidente, é evidente que o seu destaque na imprensa não durará muito. O ponto final do período de lua de mel é a Convenção Nacional Democrata, que está acontecendo agora. E depois será uma rotina de 2 meses, provavelmente com alguns debates, disse a BBC um conselheiro de Kamala Harris, que disse que a candidata terá de trabalhar para manter o entusiasmo. Para Kennedy, Trump, entretanto, está reproduzindo os piores hits de DeSantis. Trump disse a Elon Musk que gosta das mudanças climáticas porque poderá comprar mais propriedades à beira-mar, disse Kennedy, que não acredita que esse tipo de declaração seja eficaz para os republicanos. Dentro da campanha, sabe-se que a lua de mel do público com Kamala Harris não durará para sempre, mas tem ao seu favor a rapidez proporcionada pelo fato de ser uma campanha curta. Verdade. Agora, olha, gente,
Uma coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que eu acho que os brasileiros não têm noção de como foi boa a escolha de Kamala Harris do vice, né, o Tim Walz. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.